Você olha para um hospital construído em 1941 e imagina corredores antigos, estruturas pesadas, paredes carregadas de história e uma arquitetura praticamente intocável pelo tempo. Agora imagine tentar inserir dentro desse mesmo espaço toda a complexidade da medicina do século XXI. Equipamentos modernos, sistemas tecnológicos avançados, novas circulações hospitalares, infraestrutura de alta complexidade. Tudo isso sem destruir um único pedaço da identidade histórica do edifício. Parece impossível, mas em Belo Horizonte existe um projeto silencioso acontecendo agora que pode mudar completamente a forma como hospitais históricos são modernizados no Brasil. Porque a Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte está preparando uma transformação arquitetônica extremamente ousada. E o mais impressionante é que ela não pretende apagar o passado para construir o futuro. Ela quer fazer os dois coexistirem. O Hospital Central da Santa Casa é muito mais do que um prédio hospitalar. Desde 1941, ele se tornou um dos maiores símbolos da saúde mineira. Projetado pelo arquiteto Rafael Uberti, o edifício carrega décadas de memória, importância social e valor arquitetônico. Sua presença faz parte da própria identidade urbana de Belo Horizonte. E justamente por isso surge o grande problema. Como atualizar um hospital histórico para atender às exigências da medicina moderna sem comprometer uma estrutura tombada pelo patrimônio municipal? Porque hospitais do século XXI exigem algo que edifícios da década de 1940 jamais imaginaram suportar. Novos sistemas elétricos, infraestrutura digital, centrais de climatização extremamente complexas, fluxos hospitalares inteligentes, circulações técnicas, elevadores especializados, áreas de suporte tecnológico, redes de gases medicinais e sistemas de emergência integrados. Tudo isso precisa existir dentro de uma estrutura criada em uma época onde a medicina funcionava de forma completamente diferente. Em vez de modificar profundamente o edifício histórico, os escritórios Grilo e Associados e Biri Arquiteturas decidiram criar algo quase invisível aos olhos da cidade, mas gigantesco do ponto de vista técnico. Uma estrutura independente. Um novo organismo arquitetônico acoplado ao hospital original sem interferir diretamente na sua integridade histórica. Isso muda tudo. Porque ao invés de romper paredes históricas ou alterar drasticamente o edifício tombado, o projeto cria um volume contemporâneo separado estruturalmente da construção original. Uma espécie de extensão tecnológica do hospital. E talvez o detalhe mais genial esteja justamente na forma como isso foi pensado. O novo anexo metálico será conectado à fachada posterior da Santa Casa, não à frente principal, não na parte histórica mais simbólica, mas em uma região estratégica capaz de receber toda a infraestrutura moderna necessária sem comprometer visualmente a essência arquitetônica do prédio de 1941. É quase como se duas épocas diferentes começassem a conversar entre si. De um lado, a arquitetura histórica carregada de memória, do outro, uma estrutura contemporânea criada para suportar todas as demandas da medicina atual. E uma não elimina a outra. Pelo contrário, as duas passam a funcionar juntas. O anexo metálico foi concebido para concentrar circulações técnicas, sistemas operacionais e infraestruturas hospitalares modernas, que normalmente exigiriam intervenções agressivas no prédio antigo. Isso significa que boa parte da máquina invisível que mantém um hospital moderno funcionando ficará concentrada nessa nova estrutura independente. Elevadores, tubulações, sistemas técnicos e circulações operacionais. Na prática, o edifício histórico continua preservado, enquanto ganha acesso a uma infraestrutura completamente atualizada. A Santa Casa de Belo Horizonte não está apenas reformando um hospital. Ela está criando um modelo arquitetônico extremamente sofisticado para resolver um dos maiores dilemas urbanos do século XXI. Como modernizar patrimônios históricos sem destruir sua identidade? Porque, normalmente, existe uma escolha cruel nesse tipo de situação. Ou você preserva a história,
ou você atualiza a funcionalidade. Mas esse projeto tenta provar que talvez exista um terceiro caminho: a coexistência inteligente entre passado e futuro. Uma estratégia que funciona quase como uma engenharia do tempo. O novo não invade violentamente o antigo. Ele se conecta de forma estratégica, sutil, precisa, quase invisível para quem observa de fora, mas revolucionária para quem entende o impacto disso na arquitetura hospitalar. Porque se essa solução funcionar plenamente, ela pode servir como referência para hospitais históricos em todo o Brasil, que enfrentam exatamente o mesmo problema: estruturas antigas, alta demanda médica e limitações patrimoniais rígidas. A solução criada pela Santa Casa de BH pode abrir um novo caminho para essas instituições. Um modelo onde a tecnologia não destrói a memória, onde inovação não significa apagar a história, e onde a arquitetura histórica deixa de ser um obstáculo para se tornar parte da própria solução. Talvez essa seja a parte mais fascinante de tudo. O verdadeiro coração desse projeto não está apenas no metal, no concreto ou nos sistemas hospitalares modernos. Está na tentativa de preservar a alma do edifício, enquanto ele entra definitivamente no século XXI. Porque existem construções que carregam mais do que paredes. Elas carregam identidade coletiva, memória urbana e histórias humanas. E quando um projeto consegue atualizar essas estruturas sem destruir aquilo que elas representam, ele faz algo muito maior do que arquitetura. Ele conecta gerações. O que você acha dessa abordagem que une passado e futuro na arquitetura hospitalar? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião sobre como podemos inovar respeitando nossa história.